Bom, então, dando sequência aqui ao conteúdo, né? Vai começar a aula 3, a aula de hoje, né? Que é sobre métodos de otimização. E, bom, basicamente, uma coisa importante que acho que vale comentar aqui, antes de começar qualquer coisa, é que nessa aula a gente vai dar uma parada um pouco no conteúdo, na forma como a gente vinha abordando, né? O nosso conteúdo aqui, porque, na verdade, a gente vai precisar dessa discussão que a gente vai começar a ver nessa aula 3 e provavelmente continuar falando sobre ela em algumas outras aulas, para descrever os classificadores ou os métodos que a gente vai estudar na sequência. Porque, basicamente, assim, até então a gente estava olhando tudo do ponto de vista probabilístico, né? Então, a gente tinha lá algumas nuvens de pontos, né? Para uma dada distribuição de classes aí, né? E aí a gente estava tentando buscar uma modelagem de PDFs, né, uma modelagem estatística baseada em gaussianas ou modelos não paramétricos, misturas de gaussianas e tal, né? Mas a ideia era tentar montar encaixar essas PDFs nos dados e a partir dessas PDFs determinar quem é a curva de separação ou classificador aqui que separa essas classes, né? Pensando no problema de duas classes, mas claro, sempre estendendo para o caso mais geral, como a gente vai ver melhor na sequência do curso, né? Agora a gente vai tentar tirar o olhar estatístico, ou seja, a gente não vai mais pensar nessa modelagem de PDFs, né? A gente vai abandonar essa visão por um momento, né? Tirar o olhar estatístico, o olhar bayesiano que a gente estava tendo até então, e começar a tentar olhar isso sobre outros aspectos, principalmente mais geométricos, né? Ou seja, tentar achar essa reta, tentando formular isso aqui de uma maneira mais geométrica, um problema geométrico. E vocês vão ver que no fim das contas tudo vai se resumir a métodos de otimização, eu já vou explicar um pouco mais sobre eles, né? Então eu prefiro a gente interromper um pouquinho, ver esses métodos, como que eles funcionam, o que que é um método de otimização, algumas definições mais formais, e aí depois a gente pode continuar esse nosso problema geral, que é achar esses classificadores aqui, né? Eu acho que isso facilita o entendimento depois e encontra uma maneira também da gente não ficar preso aqui a um conteúdo que a gente eventualmente não tenha visto, né? Então, métodos de otimização são a base aí desses próximos modelos que a gente vai trabalhar. Eu prefiro a gente parar agora e dar uma boa discutida neles e retomar os métodos na aula 4. Tá? Então, isso é mais como se fosse um parênteses aí, mas um parênteses muito importante porque a gente vai discutir na sequência, né? Que fundamenta o que vem na sequência. Então, assim, primeira pergunta e primeiro ponto importante, né? Por quê, né? Por que estudar esses métodos de otimização? Então, em reconhecimento de padrões, machine learning, né? O que a gente vai sempre fazer, ou na grande maioria das vezes o que vai acontecer, é que a gente vai estar sempre buscando otimizar no sentido de maximizar ou minimizar uma determinada função matemática que a gente chama de função custo, função de perda, né? A função que eu já estava usando esse nome na aula passada, lembra, né? Me referia a loss function, né? Então, a função de perda ou a função objetivo, né? A gente está sempre buscando maximizar ou minimizar isso daqui, né? Maximizar um acerto de classificação ou minimizar um erro de classificação, enfim. A gente vai tentar sempre formular a coisa de tal maneira que ele possa ser escrito no formato de um problema de otimização. Ou seja, vamos buscar maximizar ou minimizar uma determinada quantidade. E ao resolver esse problema de otimização, a gente vai ter a nossa resposta. Então, assim, em linhas gerais, né, a gente vai montar um problema de otimização, então a gente vai tentar formular o problema de otimização aqui, né? Então, tentar minimizar ou maximizar alguma coisa, né? Vamos ver que basicamente a ideia é muito parecida, né? E aí, em cima disso, uma vez que a gente resolve esse problema de otimização, o produto desse negócio para nós vai ser o nosso classificador, o nosso separador aqui de classes, sem necessariamente olhar pelo ponto de vista probabilístico, né? Até mesmo os métodos probabilísticos, eles podem ser colocados nesse contexto aqui. Eu vou retomar isso na sequência, né? Mas eu preferi começar falando sobre eles sem isso, sem expor isso diretamente, porque senão eu acho que ia complicar demais. Então, agora a gente vai começar a buscar esse tipo de abordagem aqui. Então, qual que é o produto desse método de otimização? Grosso modo, é o nosso classificador, nosso separador. Ou o regressor, ou os clusters, enfim. Estou usando o termo classificação aqui, mas isso não se restringe só à classificação.
Então, alguns exemplos, né? O log likelihood lá da aula passada, a gente estava buscando estimar os parâmetros, então a gente maximizou o log likelihood, né? Então, como que a gente resolveu esse problema de otimização? A gente derivou lá em relação aos parâmetros, né? Igualou a zero, né? O log likelihood lá. Isso aqui deu um conjunto de equações lá para o caso de uma gaussiana só, né? Que resultou nas normal equations, ou seja, isso aqui resultou num sistema linear de equações. A gente resolveu o sistema linear e encontrava os parâmetros, né? A gente viu que no caso da mistura de gaussianos isso não era possível, porque esse tipo de resolução aqui não era, digamos, fechada, né? A gente não tinha um conjunto dessas normal equations aqui para poder resolver o sistema linear. Aí a gente acabou usando lá uma outra abordagem, né? Para determinar os parâmetros lá das gaussianas nas misturas, que era o EM, né? O Expectation Maximization, no caso da mistura de gaussianos, né? Mas assim, a gente já estava, de uma certa maneira, orientando a nossa solução com esse viés que eu comentei aqui, né? Escrevendo na forma de um problema de otimização. Veja que isso aqui nada mais é do que resolver um problema de otimização, né? Encontrando o ponto onde a derivada é nula, né? A gente vai formalizar isso um pouco melhor na aula de hoje, mas encontrando esse ponto aqui, né? A gente está determinando o máximo, o mínimo de uma função, né? Bom, erro de classificação. A gente vai fazer muito isso nas próximas aulas ali, né? Tentar escrever uma função que represente o erro de classificação, direta ou indiretamente. Isso é importante ter em mente, tá? Que possa expressar diretamente o erro de classificação ou indiretamente esse erro. A gente vai tentar sempre buscar minimizar esse erro de classificação. Então a gente vai ter de agora em diante, várias formas de formular isso daqui através dessas funções custo, né? E no fim das contas, resolvendo, maximizando ou minimizando essa função, a gente vai obter de quebra aquilo que a gente quer, que é os parâmetros do classificador. Então, qual que é a ideia geral? Monta a função, realiza a otimização, obtém o classificador. Então, a gente vai ver alguns exemplos de problemas de otimização. Veja que isso aqui é muito simplificado, uma versão muito rasa desses métodos aqui de otimização, em geral aplicáveis aqui a problemas não lineares, né? Embora a gente nem vai discutir muito a separação aqui entre otimização linear e não linear, né? Vou direto aos métodos mesmo. E óbvio que se você quiser se aprofundar mais nesse assunto aqui, teria que buscar um curso específico de otimização ou referências específicas, né? Mas a ideia aqui, de fato, é só dar uma passada geral mesmo sobre esses métodos, né? E quais que a gente vai ver? Alguns casos de otimização sem restrições. A gente já viu uma, né? Que é esse caso clássico aqui, né? Vamos ver outras possibilidades aqui na aula de hoje. A gente vai colocar restrições de igualdade e colocar restrições de igualdade e desigualdade, que isso aqui cobre uma parte pequena, porém significativa dos métodos de machine learning que a gente vai ver no curso. Então, a gente vai se restringir a esse caso aqui mais simples, tá? Mais simples que eu quero dizer, menos casos, menos métodos, e não detalhando também com muito rigor matemático cada um desses métodos, só para ter uma visão geral de fato. Tá? Bom, então vamos começar com algumas formalizações mais matemáticas, né? Então, o assunto de otimização vai envolver aqui basicamente uma apresentação mais matemática do assunto, né? Mas também para que você já vá se acostumando com a notação que é usada em métodos de otimização, que de quebra vai ser o tipo de notação que a gente vai usar para os outros próximos modelos que a gente vai ver na disciplina. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a forma como a gente escreve um problema de otimização, seja minimização, mínimo aqui, né? Ou maximização, max, né? Essa notação não é, em geral, tão rigorosa do ponto de vista de otimização, mas eu vou acabar usando ela aqui e também nem vou discutir muito detalhes sobre o uso dessa notação. Tá? Então, como a gente vai representar os nossos problemas de otimização aqui? Uma minimização, a variável, né, um vetor aqui, x, que eu quero minimizar em relação a x, essa é a variável que estou buscando minimizar, uma função g de x, que é a função de x, né? Então, estou buscando minimizar o valor dessa função aqui, encontrar o valor desse parâmetro x aqui que minimiza essa função. Ou, eventualmente, eu posso escrever isso de outra forma, né, multiplicando esse g de x por menos 1 e escrever isso no formato de um problema de maximização. Então, essas duas coisas aqui são, digamos, equivalentes do ponto de vista de como a gente vai montar a formulação desse problema. Tá? O g de x,
o nome que a gente pode dar aqui, função objetivo ou função de perda, loss function, né? Existem várias formas de representar isso daqui. A mudança do nome pode ter uma certa mudança de interpretação do que aquilo significa, muito embora eu não esteja muito preocupado com isso aqui. Eu vou acabar misturando esses termos aqui, tá? Então, já peço desculpas se eventualmente você fez algum curso ou eventualmente venha fazer um curso de otimização e está um pouco diferente do que eu estou comentando aqui, ou tem uma definição ligeiramente diferente. Eu, assim, de fato, tô misturando nomenclatura aqui, tá? Então, g de x é a função objetivo do nosso problema. X, então, é um vetor, as variáveis que a gente quer otimizar, né? Então, quando a gente encontrar o mínimo ou o máximo de uma função, né? Por exemplo, esse máximo aqui, vai ter uma solução aqui, valor de x1 e x2, bem como o valor da função naquele ponto, né? Que de fato maximiza ou eventualmente minimiza esse cara aqui, né? Supondo que esse seja o valor de mínimo da função, né? Dessa função que a gente está buscando otimizar, né? Então, o que a gente vai tentar buscar é um método que, dada essa função e as variáveis que a gente tem para o problema, como que a gente chega nesse valor de máximo ou como que a gente chega nesse valor de mínimo. Tá? Algumas abordagens para isso. Vou começar, então, da maneira mais simples, destacando alguns métodos que são utilizados para problemas de otimização sem restrição. Tá? Então, sem nenhum tipo de restrição de igualdade ou desigualdade. De uma certa maneira, o que a gente fez na aula passada lá de derivar o log likelihood em relação aos parâmetros igual a zero, não deixa de ser uma forma de resolver um problema de otimização sem restrições. Mas eu vou tentar colocar um pouco mais o formalismo matemático por trás dessa interpretação aqui, muito embora talvez você já esteja muito acostumado com isso das aulas de cálculo, né? Tanto em termos de derivada para uma variável ou múltiplas variáveis, né? Mas, bom, de qualquer maneira a gente vai repassar aqui esse formalismo. Tá? Então, um problema de otimização sem restrições, ele está fundamentado principalmente na história do gradiente, né? No vetor gradiente aí, digamos, é o nosso norte, ou a nossa bússola, para tentar encontrar a solução, tá? desse problema de otimização, ponto mínimo ou ponto máximo, né? Ponto de máximo dessa função. Então, o que é o gradiente do ponto de vista de definição matemática? Ele é esse operador nabla aqui, né? É um operador de derivadas parciais, né? Em função da função de g de x que a gente quer minimizar. Então, do ponto de vista de definição, né? Eu vou ter tantas derivadas parciais quanto o meu tamanho do vetor, né? Então, se esse vetor de x aqui vai de x1 até x de n, então eu vou ter n derivadas parciais. E aplicando o operador nabla nessa função g de x, né, eu vou ter a derivada parcial de g de x em relação a x1. Então, essa é uma posição desse vetor. Ou seja, dá para enxergar aqui que o gradiente, na verdade, é um vetor também, né? Então, é uma operação sobre essa função aqui que retorna um vetor, né? Essa função também é uma função de múltiplas variáveis, né? Mas o importante é você associar o gradiente sempre à representação de um vetor. Então, é derivada de g de x em relação a x1, derivada de g de x em relação a x2, e assim sucessivamente. Cada posição do vetor é a derivada daquela função em relação a uma das variáveis, derivada parcial, né? E aí estou usando a notação aqui em linha, mas na verdade esse cara aqui seria, por definição, aí, um vetor coluna, né? Então, essa aqui é a definição do gradiente de g de x. Então, quando eu falar gradiente de g de x, esse símbolozinho aqui, né, o nabla, aplicado à função aqui, representa então o gradiente de g de x. Se eu falar o gradiente, eu colocar essa representação aqui, associe sempre ao gradiente, associe sempre a uma derivada parcial em relação a cada uma das variáveis, e associe sempre isso aqui, então, a um vetor, né? Dando já pontos chaves aí do gradiente, tá? Qual é a característica importante e por que o gradiente é relevante do ponto de vista de otimização, né? Porque ele fornece para a gente, já que ele é um vetor, então ele tem uma direção e um sentido, né? Ele fornece a direção, ele aponta na direção de maior variação de g de x. Então, ele para um dado ponto da função, ou seja, um valor para esse vetor de x aqui, ele vai fornecer para a gente qual que é a direção de maior inclinação, variação dessa função de múltiplas variáveis, né? Então,
Se a direção do gradiente é a direção de máxima variação, inclinação aqui, né? A direção inversa é a de máximo decrescimento, lá dessa função. Né? Então, o que significa isso? Vamos supor que a gente tem essa função de duas variáveis aqui, x e y, tá? Está representada em azul aqui por essa superfície, né? Se a gente conseguisse, para cada ponto dessa função aqui, calcular o gradiente, né? Ou seja, de fato, aplicar essa derivada parcial em relação às duas variáveis, né? Então, a gente teria para cada ponto dessa função aqui um vetor, e a gente plotasse esse vetor aqui, né? Já que ele é um vetor em duas dimensões, né? Derivada em relação, parcial em relação a x e em relação a y, e plotasse esse vetor aqui nesse plano, né? A gente observaria que nos pontos onde existe uma máxima variação, uma máxima inclinação, como por exemplo esses pontos que estão aqui, ó, tem uma variação muito abrupta da função, né? A intensidade do gradiente é maior e ele aponta para nós aqui, ó, qual que é essa direção de máxima variação, né? Para onde que a função está tendo essa máxima variação. Veja que esses pontos aqui, então, o gradiente ele tem duas informações muito relevantes, né? Que é a magnitude, né, dessa inclinação. Ele é tão maior quanto maior a inclinação. Então, isso já é um ponto importante, né? E, além disso, ele também está apontando para nós aqui, essas setinhas aqui são os próprios gradientes calculados em cada ponto dessa função aqui, né? Então, aqui ele tem valores maiores, né? E aqui ele tem valores menores. Essa direção também é interessante porque ela está mostrando para onde que a função está variando mais ou menos, né? Essas duas coisas são super importantes para a gente tentar resolver esses problemas de otimização. Sobre a direção, eu vou falar mais sobre ela na sequência, né? Mas a magnitude do gradiente é interessante porque você pode pensar o seguinte, ó. Se a gente for olhar esse ponto aqui, que é o ponto de mínimo, né? Ele tem magnitude de gradiente muito baixas, né? Próximo desse cara aqui. Tanto é que, na verdade, exatamente no ponto de mínimo aqui, o gradiente é nulo. Ou seja, se a gente for olhar para isso daqui, ó, que a gente estava fazendo lá, né? Na aula anterior, quando a gente derivava em relação aos parâmetros igualava a zero. Basicamente aplicando essa definição aqui, ó, sabendo que nesse ponto aqui, no ponto de mínimo da função, né? O gradiente vai ser nulo, né? Estou fazendo uma explicação mais rasa sobre isso, mas para você já ir entendendo, né, o porquê dessa motivação aqui, né? Então, a derivada parcial naquele ponto, ela é nula, né? Na verdade, ela era nula para todos os parâmetros, que foi o que a gente fez, por exemplo, no caso da Gaussiana, derivar em relação à média, depois em relação à variância, né? Fixando um e colocando o outro como variável, né? Igualando a zero. Então, basicamente, é aplicar essa definição. Olhando para essa mesma figura aqui, você já fica desconfiado porque tem outros pontos onde é nulo, né? Então, às vezes, só isso aqui não é suficiente para você encontrar o ponto de mínimo, né? Então, isso aqui também já é uma dica do porquê que nem sempre só isso daqui é suficiente para resolver o problema, né? Já que múltiplas soluções, ou infinitas em alguns casos, podem satisfazer esse mesmo caso aqui, e aí o problema passa a ser não tão trivial. Mas tudo bem, isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais na sequência, tá? O que é importante aqui? Gradiente é um vetor de derivadas parciais. Ele é nulo nesses pontos de mínimo aqui, né? Onde não existe uma variação da função, né? Já vou definir isso um pouco melhor. E ele, já que é um vetor, ele também fornece a direção de máxima variação para nós, né? E ele é tão maior quanto maior for a variação naquele ponto. Coisas fundamentais aí para você associar o gradiente toda vez que o nome dele for mencionado, e vai ser mencionado bastante ao longo dessa disciplina. Então, falando um pouco sobre pontos de mínimo, colocando então a definição matemática para ser um pouco mais rigoroso e tentar diferenciar um ponto de mínimo de um ponto de máximo de outros casos que a gente vai estudar aqui para uma dada função. Tá? Então, ponto de mínimo. A gente vai chamar um ponto de mínimo global. Eu vou usar esse asterisco nessas aulas para representar esse ponto de mínimo, tá? Se ele satisfizer, então, essa condição aqui, ó, o valor daquele ponto de mínimo da função, né? Ou seja, o valor da função naquele ponto x asterisco aqui, né? Ele vai ser menor ou igual para todos os valores de g de x, para todos os outros x, né? Para qualquer x pertencente àquele espaço de números reais, né? Ou seja, não vai ter nenhum valor menor do que ele, do que o próprio valor do ponto de mínimo.
que é um pouco intuitivo, mas a gente já põe em termos matemáticos o que significa, então, um ponto de mínimo e um mínimo global. Não tem ninguém menor que ele para todo o espaço, né? Que a gente está fazendo essa busca, né? De soluções, né? Um ponto de mínimo, ele também pode ser local. Então, eu vou explicar isso por meio dessa figura que está aqui, né? O que é um ponto de mínimo local? Um ponto de mínimo local é um ponto que, para um dado intervalo, por exemplo, se eu estiver analisando só nesse intervalo aqui, ele vai ser o menor valor possível para aquela localização. Então, eu restringo essa definição aqui para um dado intervalo, né? Ao passo que, se ele for global, ele é o menor de todos para todos os x. Que a gente está observando aqui o comportamento completo da função, né? Também posso inverter essa interpretação e chamar ponto de máximo global, né? Ou mesmo máximo local, né? Então, usando essa interpretação da localidade, ou seja, restringindo numa dada localização aqui, ele pode ser local, e se for para todo espaço, ele é global. A gente não vai repetir tanto, mas é uma definição que em alguns casos é relevante, principalmente quando a gente falar de otimização convexa. Tá? Bom, mínimo local, então, em termos de definição, veja que até aqui, ó, se eu for pegar aqui é a mesma coisa, né? A única coisa que eu estou dizendo é que eu estou restringindo aqui, ó, estou colocando um tal que, né? Então, esse cara aqui é tal que, né? A distância para todos os pontos, né? X, em função daquele mínimo lá, né? Daquele mínimo local, ele vai estar dentro, ele vai ser menor do que uma dada tolerância que eu estou colocando aqui. Ou seja, aquele epsilon representa justamente esse range que eu estou colocando em termos de distância aqui, né? Restringindo a minha localização aqui espacial, né? Para determinar a localidade daquele ponto de mínimo, né? Então, a definição é a mesma, estou só colocando aqui acrescentando aqui, né? Essa medida de distância, então isso aqui é uma norma, tá? A gente pode interpretar como uma distância euclidiana, eu vou falar mais sobre isso aqui, né? Uma norma L2, vai lá, né? A gente vai falar mais sobre ela lá. Mas é uma medida de distância euclidiana, uma medida de distância simples aqui, tá? Está dentro de um determinado epsilon, tá? Pode ser unidimensional, multidimensional, não interessa, tá? Depois, se você ficar com dúvida sobre o que de fato isso significa, procura lá no Wikipedia, lá, medida de distância euclidiana. Aí você já vai se ambientando com essa definição, tá? Repito, a gente vai falar mais sobre ela na sequência. Bom, algumas condições de otimalidade, então, no sentido de, se eu tenho um dado ponto, o que faz com que ele seja um ponto de mínimo, máximo, ou seja, um ponto ótimo, né? Ou aquele ponto que eu, de fato, estou buscando por meio de um método de otimização. Então, existe uma condição que a gente chama condição necessária, né? Então, se a função g de x for continuamente diferenciável, a gente chama de condição de primeira ordem, que diz que o gradiente da função g de x no ponto ótimo, aqui, ó, x igual a x estrela, né, o x asterisco, que é o nosso ponto ótimo, então o gradiente, o vetor gradiente no x igual a x ótimo, ele é nulo. De novo, é aquela história que a gente vinha falando, que a gente fez intuitivamente lá nas aulas anteriores, né, mas estaria uma definição mais formal. Então, na verdade, para que um ponto seja um ponto de ótimo, a condição necessária ali é que o g de x seja continuamente diferenciável e o gradiente nulo naquele ponto, né? Então, note uma coisa aqui, né? Se a gente for pegar essa função de uma única variável, né, e for calculando o gradiente, na verdade é a derivada num único ponto aqui, né? For pegando qualquer ponto aqui, calculando essa derivada aqui, né? A gente vai ver que ela tem um determinado valor, né? Na verdade, ela é positiva aqui, né? Inclinação positiva até aqui. Nesse ponto, ela é nula, né? Ou seja, o gradiente é nulo, a derivada é zero, né? Aqui ele é negativo, está decrescendo a função, né? Aqui ele também é zero, né? Então, aqui a gente já tem um primeiro problema, né? Com essa condição, ela não é, muito embora ela seja necessária,
pode não ser suficiente para determinadas funções que a gente vai analisar, porque a gente pode ter pontos de máximos e mínimos satisfazendo essa mesma condição aqui. Na verdade, existem mais pontos, mas vamos restringir aqui ao caso de mínimo e máximo. Tá? Então, aqui a gente já tem um primeiro detalhe que é bom tomar cuidado. Tá? Então, só isso daqui não é suficiente, mas ela é necessária. Né? Uma outra condição, a gente diz que é uma condição suficiente aqui, né? Está relacionado com esse operador de derivadas segundas aqui, né? Então, esse 2 aqui, na verdade, é derivada de segunda ordem aqui, né? Da função de g de x, né? Então, se cada elemento desse... Já vou detalhar um pouquinho melhor, tá? Desse bloco aqui de derivadas segundas, né? Também for uma função contínua, né? Ou seja, existir essa derivada, né? Então, esse bloco calculado para o ponto ótimo, tá? Ela tem que ser... isso aqui vai resultar numa matriz, eu já vou mostrar ela, tá? Ela deve ser positiva definida, né? Para que o ponto x, o asterisco aqui, seja um ponto de mínimo, né? Local. Ou seja, isso aqui é necessário, né? Ou seja, eu preciso saber esse cara aqui, ele tem que ser nulo no ponto ótimo, né? E se eu montar essa matriz, esse bloco aqui de derivada segunda daqui, né? Para a função g de x, e claro, ele existir, né? E com base nisso eu consegui determinar se ele é positivo ou definido, eu já vou explicar o que isso significa, aí eu sei que aquele ponto é um ponto de mínimo. Tá? Então essa é chamada condição de segunda ordem aqui, né? Então só abrindo um pouco mais, né? O que é esse bloco aqui de derivadas segundas, né? Esse bloco aqui é o que a gente chama de matriz hessiana, tá? Matriz H, estou usando a letra H aqui para representar essa matriz hessiana, tá? Deixa eu escrever o nome dela aqui, né? Então eu monto essa matriz aqui, ó, de derivada segunda de g de x em relação a x1, aí eu vou abrindo aqui, ó, x1, x2, x1, x3 até x1, xn, né? Aí aqui na linha eu vou abrindo também x1, x2, tá, até xn, e montando a diagonal principal dela aqui, em relação aos vários x que eventualmente eu tenha, né? x1, x2 até o xn, né? Então eu monto essa matriz, eu monto esse bloco de derivadas segundas, óbvio que isso aqui tem que existir, né? Tendo essa matriz, eu posso determinar se ela é positiva definida ou não. O que significa isso? Eu vou calcular os autovalores e os autovetores dessa matriz. Na verdade, eu vou fazer uma decomposição em autovalores e autovetores. Tá? Depois eu vou falar mais sobre a interpretação de decomposição em autovalores e autovetores, mas por enquanto só relembre isso, né? Da álgebra linear lá, né? Se tiver alguma dúvida sobre o que isso significa, dá uma olhadinha de novo no Wikipedia lá da vida, né, sobre decomposição em autovalores e autovetores, para relembrar ou eventualmente entender o que isso significa, né, autovalores e autovetores. Então a gente faz uma decomposição dessa matriz, essa decomposição em autovalores e autovetores. Se todos os autovalores que eu estou chamando de lambda aqui, ó, lambda i de 1 até n, né, que é o tamanho dessa matriz aqui, se todos os autovalores dessa matriz forem positivos, significa então que ele satisfez essa condição, essa segunda condição de segunda ordem. Então aquele cara lá, para o ponto x estrela, ele é um mínimo. Né? Caso contrário, né, existem outras condições aqui que o gradiente também é nulo, né? Mas se ele não satisfizer essa condição aqui de segunda ordem, que é os autovalores todos positivos, ou seja, todos esses caras aqui após a decomposição são maior que zero, né? Então significa que ele não é um ponto de mínimo, mas ele pode ser o que a gente chama de ponto de Cella ou um máximo. Né? Então se for negativo definido, ou seja, todos os autovalores negativos, ele é um ponto de máximo. Se tiver autovalores positivos e negativos, então ele é um ponto de Cella. Então, resumindo e voltando aqui, né, porque a definição, a parte mais matemática foi mais encrencadinha, né? Então, o que a gente precisa para saber o mínimo ou o máximo de uma função? Primeiro, o gradiente tem que ser nulo no ponto ótimo. Se não for, aquele ponto não é um ponto de máximo ou mínimo, né? A gente calculou, ele é nulo. Beleza, como é que eu faço para saber se ele é
mínimo ou máximo, ou o que a gente chama de ponto de Cella, né? Tem que calcular a condição de segunda ordem, que é montar a matriz hessiana, que é esse bloco de derivadas parciais, substitua o valor de x asterisco lá nessa matriz, faça uma decomposição de autovalores em autovetores. Se todos os autovalores forem positivos, ele é um ponto de mínimo. Se forem todos negativos, é um ponto de máximo. Se tiver pontos positivos e negativos, ele é um ponto de Cella. Eu não vou falar muito sobre ponto de Cella aqui, mas depois eu sugiro que você dê uma olhada, procure no Google lá, né? Nas imagens lá, o que é um ponto de Cella, tá? Então isso aqui depois fica como exercício para você entender o que é esse ponto de Cella, ou um ponto onde a gente não tem variação ali da função, mas ele não é nem um máximo e nem um mínimo. Não vou mais a fundo nessa definição aqui. Tá? Dito isso, então, bom, aqui é um resumo do que eu falei, né? Se eu estou buscando um mínimo, né? Restringindo aqui ao caso local, né? Daqui a pouco eu falo mais, como a gente pode fazer para saber se é local ou global, enfim. Mas é buscar essas duas condições aqui, né? As duas condições de otimalidade que eu falei. De primeira ordem, gradiente nulo. De segunda ordem, a matriz hessiana para o x igual a x estrela tem que ser positiva definida. Todos os autovalores têm que ser maior que zero. Então, isso aí a regra geral, né? Não tem como não respeitar essas restrições que estão colocadas aqui. Uma definição que eu vou colocar aqui de maneira bem rasa, tá? Na verdade, ela é bem mais detalhada do que isso, mas pro nível de profundidade que a gente vai discutir na disciplina, eu acho que vai ser suficiente, tá? Então, se a função g de x for uma função convexa, tá? O que é uma função convexa? Muito a grosso modo, mas muito a grosso modo mesmo, é uma função que tem um único mínimo e esse mínimo, então, é global. Tá? Então, essa função, se ela tiver essa característica, né? Eu estou falando aqui também de maneira bem rasa, né? E o x estrela, x asterisco aqui satisfaz a condição de primeira ordem, ou seja, essa condição aqui, né? Se ele satisfizer essa condição aqui, então ele vai ser um ponto de mínimo e esse mínimo vai ser global. Então, o que é uma função convexa? Aqui, ó, desenhando um exemplo de uma função convexa, tá? Essa função que é sempre crescente a partir daquele ponto de mínimo, né? Estou aqui com esse ponto de mínimo nessa região aqui, né? Então, todos os mínimos locais são mínimos globais. Na verdade, existe só um, né? Que é esse pontinho que eu desenhei aqui, que é o ponto de mínimo dessa função. Ela está sempre crescendo para cá, crescendo para lá. Então, ela vai crescendo para todas as direções aqui, né? E contém esse único ponto de mínimo que está aqui. Então, se ele respeitar se for uma função convexa e respeitar essa condição aqui, está resolvido o meu problema, né? Porque eu não vou ter outro ponto que respeita essa condição aqui. Então, o caso convexo é o melhor de todos, né? Se você parar para pensar, se todas as funções que você tem que otimizar, todas na sua vida fossem convexa, beleza, né? Aqui tá a tua receita de bolo para você resolver esse problema. Né? Acontece que nem sempre vai ser, né? Porém, existe uma vertente em reconhecimento de padrões que é muito recorrente, né? Que é uma vertente forte que busca sempre escrever o problema de otimização, sempre tenta fazer com que ele seja convexo. Porque se for convexo, a gente vai estar sempre buscando, vai estar sempre encontrando ali, né, o mínimo global. Né? E se eu estou encontrando o mínimo global, imagine que isso aqui representa o erro de classificação, né? Eu tenho uma função que tem essa cara aqui e representa o erro de classificação. Então, existe um conjunto de parâmetros, por exemplo, supondo que isso aqui fossem os parâmetros de um classificador, né? Parâmetros que do classificador entenda como uma reta, né? Os parâmetros de uma reta. Então, o coeficiente angular e o deslocamento aqui, né, da reta, né? Então, vai existir um conjunto que é ótimo, né? Que vai dar o erro mínimo de classificação possível. Então, se eu conseguir escrever meu problema de otimização no formato de uma função convexa, beleza, eu estou no melhor cenário de todos. Então, por isso que você eventualmente vai ler um paper aí na área e vai ver um esforço enorme dos autores em tentar transformar no problema convexo, né? Então, digamos, essa seria a justificativa aí por trás dessa tentativa. Tá? Uma das, né? Não é só isso. Tá? Enfim. E uma função, então, que tem mais do que um ponto de mínimo, né? Como a gente está vendo aqui, né? Um mínimo aparentemente global e um mínimo local aqui, né?
E além disso, pontos de máximo e eventualmente até pontos de Sellow, aqui esses pontos onde a derivada é nula, a gente não tem variação, mas ele não é nem máximo nem mínimo, né? Eventualmente até poderia ser máximo, mas enfim. O fato é que ele não tem essa cara aqui, né? Então isso aqui é uma função não convexa. Né? De novo, definição rasa. Não é tão simples quanto isso, mas para nós isso vai servir. Né? Então, num problema de otimização sem restrições, o que, que a gente faz? A gente acaba sempre trabalhando com esse enfoque aqui, né, da condição de primeira ordem, ou seja, o gradiente é nulo na solução. Ou a gente usa diretamente isso, ou a gente faz uma busca da solução norteado por isso daqui, que é o que eu vou explicar na sequência. Tá? Quando a gente utiliza essa regra do gradiente nulo, né, ou seja, monta o gradiente igual ali a zero para todas as derivadas parciais ali, e isso resulta num sistema linear de equações perfeito. É o caso do maximum likelihood lá para a gaussiana, para estimar a média, a matriz de covariância e tal, né? Se a gente tiver nesse cenário aí, beleza, tá fechado, estamos no cenário ótimo, né? Só resolver o sistema linear de equações, tranquilo. Caso isso não seja, né, possível, ou seja, eu não formo um sistema linear de equações, né? Então existem alternativas, né, para a gente ainda assim, baseado nessa dica que essa solução nos dá, elaborar uma solução, mas aí é uma solução iterativa, ou seja, a gente tem que ir iterando etapas aí, né, passando etapas até se aproximar do mínimo da função. Quais são essas alternativas? A gente vai ver duas aqui, que é o método clássico de descida em gradiente, que acho que boa parte dos métodos de machine learning hoje são baseados nessa ideia geral de descida em gradiente, né? E depois, rapidamente, eu vou comentar sobre o método de Newton, qual que é a diferença, né? O que ele faz e diferencia o método de Newton do método de descida em gradiente, né? Quais as vantagens ou desvantagens, né? Por que eu vou falar só desses dois? Porque, em geral, em reconhecimento de padrões, esses caras aqui são os mais usuais. Então, não tem necessidade da gente detalhar muito mais do que isso para o contexto da nossa disciplina aqui, né? Então, começando com o método de descida em gradiente, né? Qual que é a ideia, né? Então, ele é um método de otimização numérica, ou seja, ele é iterativo, né? É um processo que ele vai se desenrolando em etapas, né? Passos do algoritmo, né? Para minimização do g de x. Então, o que ele faz? Ele parte de uma solução inicial, que eu estou chamando de x0 aqui, ó. Ou seja, ele parte de um ponto qualquer da função, no espaço de soluções, né? Do espaço de valores para essa função, né? E a gente vai buscando, e a gente vai busca por novas soluções, né, na direção de máximo decrescimento da função. Né? O que significa esse máximo decrescimento da função? Né? Imagine o seguinte: imagine que você, por exemplo, está esquiando, né? Acho que esse é o exemplo mais clássico, né? Você está descendo de esqui por uma montanha, né? E você quer chegar o mais rápido possível lá na parte de baixo da montanha. Você parte de uma solução, de um local inicial, né, que é o que eu estou chamando de solução ou estado inicial, que é aquele x0, né, e você quer descer daquela montanha lá o mais rápido possível até chegar na parte mais baixa da montanha, né. Óbvio, imaginando que isso aqui está coberto de neve, já que está descendo com esqui, né. Mas enfim, qual que é a ideia, né, da máxima, de usar a máxima a direção de máximo decrescimento, né. À medida que você vai descendo com o esqui aqui, se você tiver regiões aqui, né, se a gente fosse olhar aqui, dando um zoom aqui na montanha, né, numa região de proximidade, na medida que você vai descendo com o esqui aqui, eventualmente vão ter pequenas regiões que são mais íngremes e outras nem tanto, né, que tem uma declividade não tão significativa. Se o teu objetivo é chegar lá embaixo o mais rápido possível, você tem que buscar pelos caras mais íngremes que puder, né? Se você tiver é, regiões assim que são bastante íngremes, elas vão te fornecer uma, aumentar a sua velocidade, na verdade, né, para que você chegue mais rápido possível lá naquela solução. Então, você, o esquiador, né, que está descendo essa montanha, na verdade, você está buscando sempre a direção de máximo decrescimento. Por quê? Porque ela vai te levar mais rápido à solução. Pode pensar já desde de agora, né,
E isso pode ter um risco, né? Um risco de você se dar mal ali, eventualmente acelerar demais e acabar tendo um acidente, né? Ou até mesmo passar do ponto onde você quer chegar. A gente já vai discutir isso. O importante é só você ter em mente nessa analogia, né, do esqui, que a direção de máximo decrescimento é aquela que vai te levar mais rápido para a solução. Então, trazendo essa analogia aqui para o nosso contexto de otimização, se você está buscando tem uma função, né? E você está buscando achar o mínimo dela, seguir a direção de máximo decrescimento é uma boa. Vai te levar mais rápido para lá. Né? Outra coisa que é legal você se dar conta, eu já falei direção de máximo decrescimento na aula de hoje, né? Então a gente falou, quando eu comentei do gradiente, ele tinha duas características, né? Que é a magnitude dele, do ponto, e o que o vetor fornece, né? Então, de fato, o gradiente é o cara que aponta para a direção de máximo crescimento, né? Ó, vou voltar lá. Tomar cuidado com isso que às vezes confunde um pouco, né? Então, o gradiente ele fornece a direção de maior inclinação ao máximo crescimento da função, né? E a direção inversa do gradiente é que fornece a direção de máximo decrescimento. Então, se você quiser encontrar o ponto mínimo da função, na verdade, né? Até corrigindo ali, eventualmente, se eu falei errado, né? Buscar pelo máximo decrescimento, né? Então, é seguir a direção inversa ao gradiente, né? Então, o gradiente é como se fosse a tua bússola, né? Para onde que você tem que ir, de tal maneira que você chegue mais rápido na solução, né? Então, matematicamente, o que que a gente vai fazer? A gente vai partir de uma solução, a partir desse x0 aqui, né? Perdão, x0 está aqui, né? Então, esse cara aqui seria o x0. E a minha nova solução, ou seja, o próximo ponto para onde eu vou, ele vai ser um ponto dado pelo valor que eu estava, mais uma determinada quantidade aqui, né? Que é dada pelo gradiente. Ou seja, eu vou calcular o gradiente naquele ponto, né? Naquele ponto que eu estou, x igual a k menos 1, x0. Ele vai me dar a direção de máximo crescimento, né? Então, se eu quiser um máximo decrescimento, eu pego a direção inversa, menos o gradiente. E tem um parâmetro alfa aqui que vai me dizer o quanto que eu quero levar em conta aquela parcela do gradiente. Eu quero usar 100%, esse cara pode ser 1. Ou eu posso ir com passos mais modestos, né? Ou seja, se o gradiente for muito intenso naquela região, eu posso tentar ponderar ele com um valor menor aqui, para tentar ir com passos menores ali para chegar na solução. Por enquanto, esqueça aqui que esse alfa representa, eu já vou detalhar ele um pouco mais de cuidado, mas por enquanto, o que é importante você pensar é que a nova solução vai ser dada pela solução atual e a direção inversa, por esse menos aqui, do gradiente. Essa que é matematicamente o que eu tentei colocar do ponto de vista dessa analogia do esquiador aqui, né? Eu vou olhar na minha região. Qual é aquela que tem a máxima variação? É essa daqui. Então eu vou seguir nessa direção para dar meu próximo passo. Beleza? A direção inversa do gradiente aqui daí é só uma questão mais matemática, né? Mas do ponto de vista intuitivo é isso daqui, né? Então, se eu estiver trabalhando buscando o máximo decrescimento, né, da função, buscando o ponto de mínimo, então eu uso a direção inversa do gradiente, mas eu posso também fazer o máximo crescimento, né, eventualmente se estiver trabalhando com problema de maximização, né, e aí eu vou ter o que eu chamo de subida em gradiente, né, já pode imaginar o que troca de um caso para o outro, é que ao invés de ser menos aqui, né, passa a ser mais, porque eu estou levando em conta justamente a direção que o gradiente dá, né. Os dois casos gerais que nós temos aqui, né. Bom, tentando colocar isso do ponto de vista ainda intuitivo, mas já no contexto de otimização, tá? Vamos supor que a gente tem uma função aqui, né? Dada com essa, mais ou menos essa cara aqui, uma função convexa, tem um único mínimo aqui, né? E a gente quer tentar achar o mínimo dessa função, supondo que a gente parte aqui de um ponto qualquer, eu estou colocando esse ponto aqui, tá? Para tentar chegar nessa solução. Eu vou usar aqui, ó, algumas representações. A primeira delas, eu estou traçando curvas de nível, tá? Então, é como se eu estivesse traçando cortes aqui nessa função, né? E plotando isso aqui, ó,
de tal maneira que essas curvas de nível representam os mesmos valores de f de x aqui, né, o valor de y, né, ao longo desse plot 2D, só para ficar mais fácil de enxergar, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar sempre que o gradiente em um dado ponto, então se eu estou num ponto qualquer aqui, ó, para onde que vai estar o gradiente, tá? Então o gradiente é um cara que vai sempre apontar para a máxima variação da função. Então a máxima variação da função, se a gente fosse olhar aqui, né, daria alguma coisa aqui mais ou menos, né? Então plotando nessas curvas de nível aqui, o gradiente tem uma característica que ele vai ser sempre perpendicular à curva de nível naquele ponto, ó. Então, sempre normal ali a curva de nível naquele ponto, tá? Apontando sempre para a máxima variação, para onde que ela está crescendo, tá? Então, vamos imaginar que eu estou nesse cenário aqui, ó. Parto desse x0 aqui, ó, e vou descendo e vou seguindo a descida em gradiente. Então, olha só, eu estou nesse ponto aqui, nesse ponto eu tenho uma curva de nível, tá? Não estou plotando ela aqui, mas seria fácil desenhar, na verdade eu tenho infinitas curvas de nível aqui, né? Então, eu tenho essa curva de nível aqui. Estou desenhando ela aqui só para a gente apontar o gradiente. O gradiente está na máxima variação, ela está crescendo para lá, então ele está aqui. Perpendicular à curva de nível naquele ponto. Essa é uma característica importante do gradiente ali, né? Perpendicular, então a máxima variação está para lá. Eu quero descer no gradiente, então, na verdade, o que eu quero é ir naquela direção. Então, a minha nova solução vai ser dada pelo valor inicial, mais um passo na direção inversa do gradiente. Eu estou colocando aqui. Essa direção, ou seja, o tamanho do passo que eu vou dar é controlado por esse alfa aqui. Esse passo vai ser tão maior ou tão menor, né, quanto o valor do gradiente naquele ponto e o próprio valor de alfa que eu colocar aqui, né? Se eu colocar 1, o tamanho que for o gradiente vai ser o tamanho do meu passo. Se eu colocar 0,1, na verdade vai ser um vetorzinho pequenininho aqui, né? Vai ser um passo pequeno na direção contrária do gradiente, em direção ao ponto de mínimo, né? Então veja, outra coisa que é legal você enxergar aqui, ó, eu estou dando vários passos no gradiente, ó, como se eu estivesse rodando essa equação iterativamente aqui, né? Mas uma coisa interessante, ó, é que a direção contrária do gradiente, ó, se a gente for olhar, plotar esse vetorzinho que está aqui, ó, ele está sempre apontando na direção do mínimo, né? Então, de novo, aquela história que eu falei, por que que o gradiente é a nossa bússola, né? Ele mostra a máxima variação, então a direção inversa fornece o máximo decrescimento da função, né? Então ele está sempre dizendo para a gente, ó, o mínimo está para lá, o mínimo está para lá, está para lá. Então, por isso que seguir a direção inversa dele faz com que a gente, passo a passo, ó, converja aqui para o mínimo da função. Ou seja, se eu for rodando isso aqui iterativamente, né? Chamando essa equação aqui sempre na direção inversa do gradiente, eu vou chegar no mínimo lá em algum momento, né? Bom, então isso aqui é uma forma da gente enxergar essa característica aqui, né? Outra forma aqui, estou colocando graficamente aqui, né, num videozinho, como que seria esse deslocamento, né, na descida em gradiente até chegar no mínimo, né? Então, só para você ter uma ideia de como que ficaria, né? Partindo de um ponto inicial aqui, seguindo o gradiente, qual que era o caminho que nos leva até chegar no mínimo da função, tá? Então, é a mesma coisa que eu desenhei aqui passo a passo, depois dei uma olhada ali, né? Mas aqui numa visão 3D aqui, ele leva um pouco menos passos aqui, mas é exatamente esse mesmo comportamento, olhando o ponto aqui, né, na função, até ele chegar no mínimo ali, né? Então, essa aqui é a ideia, tá? Aqui talvez seja um bom momento, antes de eu comentar o método de Newton, né, para você talvez ver se você entendeu bem o que tudo isso significa, né, o que é o gradiente, por que a gente está seguindo ele, enfim. E outra coisa para você pensar se esse alfa aqui for muito grande, se esse alfa, o parâmetro do gradiente, né, for muito grande, esse cara aqui, eventualmente, ou mal sintonizado, muito grande é difícil, né, mas vamos dizer que ele não esteja muito bem sintonizado, né. Depois eu explico melhor o que significa esse parâmetro, né. Mas se ele não estiver exatamente bem sintonizado, significa que, eventualmente, a gente pode estar dando muita importância para o gradiente, e às vezes a gente pode ter um efeito que a gente chama de zigue-zague, né?
onde a gente vai eventualmente se aproximar da solução aqui, mas como o gradiente é muito grande, a gente pode passar e ficar oscilando aqui em torno desse ponto de mínimo, né? Em função do tamanho dessa ponderação aqui, né? Então, um cara muito grande pode gerar essa oscilação, e um cara muito pequeno pode fazer com que ele demore muito até chegar lá no ponto de mínimo, né? Então, a seleção desse parâmetro aqui também às vezes pode ser uma encrenca aqui no ponto de vista do impacto na tua otimização. De novo, parâmetros é algo que a gente vai discutir mais adiante aqui no contexto da disciplina, tá? Mas é mais uma coisa para você se preocupar aí e lembrar a quantidade de coisa que tem para levar em consideração até montar o teu algoritmo de reconhecimento de padrões, né? Essa é a descida em gradiente, tá? Então não tem mais nada fora isso aí. Então, cheque bem aí se você compreendeu. A gente vai para o próximo método, que eu vou ser um pouco mais sucinto, mais breve na apresentação. É o método de Newton. De novo, tá com dúvida? Volta no vídeo ali e só continua se você de fato entendeu o que eu quis dizer com o que eu apresentei até agora, tá? Qual que é a ideia do método de Newton? O método de Newton ele modifica um pouco o gradiente, tá? Então, aonde a gente tinha aquele alfa, eventualmente até posso manter aquele alfa aqui, mas, enfim, o método mais clássico de Newton, o passo que a gente vai dar na direção de descida do gradiente, ou seja, menos o gradiente, ele é dado pela inverso da hessiana no ponto k-1 aqui, né? No ponto que a gente está. O que isso significa? Da onde que vem essa informação aqui? Eu estou escrevendo das duas formas clássicas que aparece aqui, né? Na notação que eu vim usando e numa notação um pouco mais compacta aqui, tá? Esses dois formatos aqui são bem comuns de aparecer, tá? Mas o grande ponto, o grande diferencial do método Newton é o que isso está fazendo aqui e por que tem essa aproximação aqui, tá? Então, a ideia do método Newton, fundamentação dele, é que ele vem de uma aproximação de segunda ordem, por meio de uma série de Taylor, né, da função no ponto em questão. Então, na verdade, isso daqui vem de uma aproximação de segunda ordem, usando série de Taylor, para aquele ponto K-1 aqui, ou K, né, dependendo da notação que você estiver usando. Tá? E por que essa aproximação de segunda ordem? Eu vou explicar isso aqui só do ponto de vista gráfico, tá? Já vou falar matematicamente como é que isso é resolvido, tá? Então, graficamente é o seguinte, vamos supor que a gente quer encontrar o mínimo dessa função vermelha aqui, ó. Está em vermelho, tá? E a gente está num ponto aqui que eu estou chamando de ponto θk. O método de Newton, ele traça uma aproximação de segunda ordem, ou seja, uma aproximação quadrática, para a função f, que é a função vermelha, no ponto θk. Então, traçando uma aproximação de segunda ordem no ponto θk, eu tenho essa função em azul aqui, ó, aproximação de segunda ordem, ok? Uma parábola, né? Tracei essa aproximação de segunda ordem, veja que no ponto ela se aproxima bem, mas fora dele ela não representa muito bem a função vermelha, né? Mas isso não interessa muito, por quê? Porque essa função azul ela só vai dar um suporte para a gente definir o nosso próximo passo. Que é o seguinte, a gente vai seguir a direção inversa do gradiente, mas até o ponto de mínimo dessa função azul. Então, eu faço a aproximação, acho o ponto de mínimo da função azul, o ponto de mínimo que essa função azul nos fornece vai ser o meu novo ponto de busca no método de otimização, que é esse ponto θk mais 1 aqui. Estou em θk mais 1, faço de novo uma aproximação quadrática, que é essa verde aqui, e encontro um novo ponto de mínimo, que é esse cara que está aqui. Ou seja, o próximo passo ele é o ponto de mínimo da aproximação de segunda ordem que eu faço para o passo anterior. E o ponto de mínimo de uma função quadrática é mais fácil de determinar, né? Na verdade, ele surge justamente dessa característica da hessiana que aparece aqui, tá? E para você, de fato, encontrar essa solução aqui, né? Chegar nessa representação matemática aqui, a minha sugestão é você tentar fazer esse exercício, né? É fácil de encontrar essa dedução em várias referências aí na internet, então se tiver dificuldade você pode buscar, né? Ou eventualmente discutir isso nas nossas reuniões semanais ali.
Mas a solução do mínimo da função de aproximação, que vai ser o próximo passo, tá, digamos, codificada dentro dessa representação da matriz hessiana aqui na direção do gradiente. Direção inversa do gradiente, na verdade. Né? Então, bom, matematicamente não vou falar muito mais do que isso, tá? Fica como exercício para você verificar, mas lembre sempre que a intuição é essa. Qual que é o próximo passo que eu dou? É o que a aproximação de segunda ordem está me fornecendo. Beleza? Então, esse é o caminho. E fica como exercício você verificar... O que eu estou querendo dizer com essa verificação aqui, né? Você tentar deduzir essa expressão aqui, tá? Buscar lá a aproximação de segunda ordem de Taylor, aproximação para a função de várias variáveis, né? E tentar ver o porquê que o mínimo desse cara aqui chega numa solução com essa cara que está aqui. Bom, em termos computacionais, né? O que a gente dispõe aí de ferramentas para isso, tá? Existem inúmeros pacotes de funções para resolver problemas de otimização. MATLAB, em Python, enfim. Eu vou comentar aqui rapidamente e brevemente, porque esse não é o nosso objetivo principal na disciplina, tá? Mas só para dar um mapa para vocês aí, de possíveis funções que existem, tá? E o que você tem que se preocupar quando você quer usar essas funções, que eu acho que é o mais importante, né? O detalhamento de implementação, por mais que eu tenha falado rapidamente aqui o que está por trás, na prática existem muito mais detalhes do que só isso que eu mostrei, né? Mas se você entender pelo menos essa visão geral, entender o que você tem que fazer para usar essas funções, eu acho que você já tem um caminho das pedras aí para, se caso você quiser montar seus problemas de otimização em reconhecimento de padrões, saber o que você tem que fazer. Então aqui eu estou usando o exemplo do MATLAB, que é essa fmin-anc, né? Função de minimização unconstrained, né? Que é sem restrições, né? Então, existe esse fmin-anc, né? Que é bem clássica, que tem disponível no MATLAB. Existe a função que o Rasmussen, que é um pesquisador dessa área de reconhecimento de padrões, forneceu e que muita gente usa, que é essa minimize.m aqui, né? Que também dá para usar, que tem a mesma cara, ou é muito parecida com a fmin-anc do MATLAB, né? Em Python também existe um conjunto enorme de funções aqui de otimização sem restrição, né? Mas todas elas têm uma característica em comum, que é o seguinte: você tem uma determinada função que você quer minimizar. Eu peguei o próprio help do MATLAB para facilitar, tá? Vamos supor que a gente tem uma função de otimização, que é essa 3x ao quadrado mais 2x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado menos 4x1 mais 5x2. Tá? O que você tem que fazer para usar essa função? Duas coisas que são bem importantes. Primeiro, representar uma expressão matemática que determine o valor daquela função para qualquer x que você passe. Então, retornar o valor da função para um ponto, calcular o valor em x1 e x2, que pode ser dado pelo que está representado aqui. Estou usando esse arroba aqui porque isso facilita a notação lá para o MATLAB, né? É a forma como a gente coloca isso lá dentro do solver, né? Solver, é o termo que você usa aqui para, digamos, agrupar esses pacotes de funções, né? Eu vou passar um ponto inicial, ó, quero começar no 1 e 1. E outra coisa muito importante, talvez seja o diferencial do negócio. Você sempre passar o gradiente da função. Por quê? Se você mandar uma expressão matemática do gradiente da função, ou seja, você calcular o gradiente da função para qualquer ponto, então você tem condições de determinar o valor da função em qualquer ponto e o gradiente em qualquer ponto. Isso acelera ou otimiza bastante a implementação. E aí você não precisa de nenhuma aproximação para o gradiente, você tem a expressão do gradiente. Né? Então, se você tem a tua função e tem o gradiente, quando você for chamar essas funções aqui, perfeito, você está no melhor cenário de todos. Né? É o que vai, digamos, vai ter mais, fazer o uso melhor dos recursos de otimização desses solvers. Tá? Então, fica como um outro exercício aqui, ó, dada essa função para você exercitar o cálculo do gradiente, tenta determinar esse cara aqui, ó, que é o gradiente dessa função. Tenta calcular isso aqui. Tá aqui a resposta, né? Derivar em relação a cada uma das variáveis, né? Só para você ver se você entendeu esse processo aqui. Tá?
Aí eu vou colocar um exemplo na sequência de como que você usaria isso, mas veja, é só para ilustrar, né? Não vou nem abrir o MATLAB aqui. Inclusive, estou sem esse pacote de funções aqui, né, na minha toolbox, na minha licença do MATLAB, mas só para dar ideia de como que você resolveria isso, né? Mas o objetivo é o seguinte. Então, você vai ter uma função que calcula, estou escrevendo que é a função de Rosenbrock aqui, né, com o gradiente, tá? Que vai retornar para a gente, para um dado x, qual que é o valor da função e qual que é o valor do gradiente. Ou seja, eu estou escrevendo essa funçãozinha aqui, né? Escrevi essa função, calculo o valor da função f e o gradiente. Tá? E aí, coloco algumas opções aqui que a toolbox exige, né? Alguns parâmetros aqui de que método de otimização que está sendo utilizado, se é decidido em gradiente, se é o método de Newton, se é uma variação do método de Newton, se é uma variação do gradiente, enfim, aqui existem várias opções nesse algoritmos aqui, né? Então, aqui depois pode dar uma olhada no help lá para você entender melhor o que é isso, né? Mas você veja que no fim das contas tudo se resume a uma linha de código aqui, né? Onde eu coloco as opções, minha condição inicial, a função que eu estou querendo retornar o valor de x para cada ponto e o gradiente, né? Estou apontando para ela, estou usando esse et no MATLAB aqui, né? E usando a fmin anc aqui como o solver, né? Então, definindo o valor da função no ponto, o gradiente, posição inicial e qual algoritmo que eu quero para rodar, aí é só chamar essa linha aqui e teu problema está resolvido. Tá? Depois, se você quiser testar, fique à vontade em rodar isso aqui no MATLAB, se eventualmente você tiver, né? Ou em Python, ou eventualmente, um exercício legal é tentar pegar essa função minimize aqui do Rasmussen e tentar resolver esse problema usando ela, já que ela é aberta aí, né? A todas os usuários de MATLAB e acredito que em Scilab também deve funcionar, né? Ou, eventualmente, se você estiver trabalhando em Python, né? Tenta montar esse problema lá e resolver no Python como exercício, né? Só para ver se você entendeu de fato o que eu quis dizer com tudo isso aqui, tá? Outra característica importante, deixa eu colocar aqui no meu notepad, existe uma função baseada em descida em gradiente, que é a história do gradiente conjugado, né? Que é uma otimização, vai lá para os métodos de descida em gradiente, que é essa fmin_cg, que também foi feita pelo Rasmussen, né? Ela é bem parecida com a Minimize, ela é um pouco mais otimizada para métodos de descida em gradiente, tá? E no fim das contas ela também pode ser usada aqui para otimização, e na verdade eu vou acabar usando para os nossos primeiros problemas de otimização sem restrição essa fmin_cg. Mas a grosso modo o que que ela é? Ela é exatamente a mesma coisa que eu acabei de mostrar aqui para fmin_anc do MATLAB. Vou usar ela mais porque ela é aberta, né? Então eu não preciso me restringir a nenhuma toolbox ali do MATLAB para resolver o problema. Bom, isso finaliza aqui o nosso conjunto de assuntos para minimização sem restrição, né? Otimização sem restrição, baseado em descida em gradiente e método de Newton. Óbvio que existem absurdas variações disso aí, o assunto é enorme, é super denso, mas não vou me detalhar muito mais do que isso, tá? E daí no próximo vídeo a gente já começa a falar de otimizações com restrições, começando com restrições de igualdade.